Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, vamos a mais uma videoaula aqui da disciplina Arquitetura de Software e Padrões. Nessa videoaula, eu vou comentar sobre sistemas adaptativos, sobre arquitetura para sistemas adaptativos. Perceba que quando eu estou falando em sistemas adaptativos, eu estou, na verdade, falando de um requisito não funcional, que é o requisito não funcional de adaptabilidade. Tá? Então, nós vamos tratar desse assunto nessa videoaula. Ok. Então, uma definição aqui, tá, para sistema adaptativo é a seguinte: são sistemas, tá, capazes de tratar, tá, com ambientes que se modificam constantemente, tá, e também com requisitos que acabam emergindo e aparecendo, e muitos desses requisitos podem ser desconhecidos em design time. Tá? Então, o que essa definição ela traz para nós? Né? Ela traz o seguinte, que um sistema adaptativo é aquele sistema que ele consegue se adaptar a mudanças do contexto. Tá? Mudanças de contexto incluem, né, uma gama enorme de situações. Tá? Desde problemas que possam aparecer no contexto operacional do sistema, até necessidades, por exemplo, de melhorar o desempenho, até necessidades de trocar um algoritmo em tempo de execução. Tá? Então, um sistema adaptativo é aquele sistema que, diante de quaisquer modificações no contexto de execução, ele consegue se adaptar e ele consegue continuar fornecendo uma qualidade de serviço que é esperada, né, para aquela situação. Tá? Existe um pouco de confusão a respeito das definições de sistemas que são autoadaptativos e sistemas adaptativos. Tá? Aqui nessa aula eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque acho que não nos interessa muito do ponto de vista aqui da disciplina. Tá? Então, apenas dando uma passada rápida, né? Geralmente o prefixo self, né, que seria um sistema autoadaptativo, ele indica que o sistema consegue se adaptar autonomamente, né? Ele é autônomo, né? Então, quer dizer, sozinho ele consegue fazer as suas adaptações sem nenhuma intervenção humana. Tá? Então, o que eu estou falando aqui, trazendo essa videoaula, tá, são características, né, relacionadas a sistemas adaptativos. Então, vejam, isso é um domínio particular de sistemas, e eu vou mostrar para vocês que essas características, né, que são inerentes, né, a sistemas adaptativos, impactam em como ele deve ser estruturado, tá? Em como deve ser a arquitetura dele. Tá? Então, o que fica mais, o que vocês devem reter realmente dessa aula é justamente essa ideia maior, tá, de que quando nós temos domínios particulares e sistemas com características distintas, muitas vezes essas características elas fazem com que a arquitetura daquele tipo de sistema ela tenha que ser diferenciada ou tenha que ter algumas características, né, que melhor representem, né, as especificidades daquele tipo de sistema. Okay? Só uma informação aqui, tá, um adendo, né, na aula. ISO-IEC, né, a ISO, né, vocês devem conhecer, é uma organização que ela fornece padrões, tá? E a ISO-IEC 25010, ela estabelece requisitos não funcionais para software, tá? Então ela traz uma categorização para requisitos não funcionais. E apenas como ponto aqui de informação, perceba que o requisito de adaptabilidade, perceba que a adaptabilidade é um requisito não funcional, tá, que aparece aqui, né, na ISO-IEC 25010, dentro da característica maior aqui de portabilidade. Tá? Embora, né, a adaptabilidade é um pouco mais amplo do que isso, mas só a título de informação, tá? Então, ele realmente assim, é um requisito não funcional, assim como existem outros requisitos não funcionais, tá? Como eu já falei em videoaulas anteriores, né? Desempenho, escalabilidade, se as interfaces do usuário são amigáveis ou não, tá? E assim por diante. Distribuição, tá? Concorrência, são todos requisitos não funcionais.
Ok, bom, pontos importantes aqui, né? Decisões de projetos são transferidas, né, para runtime, para controlar o comportamento dinâmico, tá? E esses sistemas devem ser capazes de reason about, de raciocinar seu estado e ambiente, tá? Então, pontos importantes aqui desses sistemas adaptativos é que certas decisões de projeto, tá? Ao invés de elas estarem em design time, ao invés de elas serem pensadas, né, em tempo ali de compilação, né, ou antes disso ainda, enquanto o sistema está sendo projetado, tá? Decisões de projetos são transferidas para tempo de execução, tá? Então o sistema deve ser projetado de alguma forma que em tempo de execução ele consiga fazer essas adaptações. E aí, para que isso seja possível, né, o sistema tem que ser capaz de refletir sobre o seu próprio estado e também sobre o seu ambiente. Então isso traz uma diferença bastante grande, né, para sistemas em geral, né? Para que um sistema então ele tenha a capacidade de se adaptar, né, a mudanças do ambiente, ele precisa sentir o ambiente, né? Ele precisa de alguma forma captar, né, informações desse contexto operacional que ele está, e essas informações de contexto operacional vão servir então para que ele faça adaptações devidas. Uma coisa interessante, então um conceito importante que aparece, né, quando se fala em sistemas adaptativos é o conceito de Feedback Control Loop, tá? Essa teoria, né, esse conceito, ele vem da teoria de controle, tá? Que é muito mais presente, na verdade, esse tópico em disciplinas de engenharia, tá? Então, engenharia mecânica, engenharia elétrica falam muito de controle, né? Na disciplina, no curso, inclusive, de engenharia da computação, nós temos ali disciplinas específicas de controle, tem controle 1 e controle 2. Tá? Então, Feedback Control Loop é um conceito que é inerente, né? Vem das engenharias, e ele está muito presente quando se fala em sistemas adaptativos. Tá? O que é esse conceito? O conceito de Feedback Control Loop ele é o seguinte, tá? Ele consiste, né, ele é representado por essa figura aqui, e ele consiste em um esquema, tá, em que um sistema ele possui um monitoramento, tá, ele tem uma saída, e esse monitoramento pode gerar uma entrada novamente para o sistema adaptando ele. Tá? Então veja, nessa figura aqui a gente consegue ver aqui os elementos sistema, tá, sensor e controller. Veja que sistema tem uma saída, né, tem um output. Né? Todo sistema tem um output. Tá? Seja ele a entrega, né, de um determinado serviço, seja ele o desempenho esperado, né, para aquele sistema, ou coisas do tipo. Tá? Então veja, então todo sistema tem um output. Entretanto, muitas vezes pode ser que esse output do sistema, né, essa saída dele, não seja a saída que nós estamos esperando. Tá? Por quê? Pode ser que o sistema não esteja se comportando da forma como é esperado, né? Entregando, por exemplo, alguma saída errada ou tendo um desempenho não satisfatório. Muito bem, na teoria de controle, então, para que um sistema se torne adaptativo é necessário o quê? Termos sensores, tá? Perceba sensores aqui como algo mais abstrato, mais genérico, tá? Então, sensor é algo que simplesmente vai sentir, tá, o sistema, nesse caso aqui. Tá? Então, eu tenho um sensoriamento, né? Eu tenho uma atividade ali de sensoriamento que ela sempre fica observando, né, a saída, né, do sistema. Perceba aqui que a saída é entrada, né, para o sensor. Isso é, o sensor ele fica sensoriando ali aquela saída. Tá? E o sensor ele tem como resultado aqui uma saída medida, ele mede aquela saída, né? Isso é, ele pega aquela saída e ele compara com alguma coisa, né, que é uma referência. Tá? O que é essa referência? A referência é onde eu queria chegar, é o ideal. Tá? Então, eu pego a saída do sistema, tá? Eu sei qual é a saída dele, então eu tenho um elemento aqui, o sensor que pega aquela saída do sistema, faço uma medição nela,
mas eu comparo ela com uma referência, que é justamente aonde eu quero chegar. Tá? Quando eu comparo, né, a saída com a referência, pode ser que eu tenha algum desvio. Né? Pode ser que a saída, tá, não realmente esteja satisfatória o suficiente quando eu comparo ela com a referência. Tá? Então esse mais e menos está justamente, né, dizendo isso aqui. E aí eu tenho, né, quando existe alguma diferença, né, da saída com essa referência minha, tá, eu tenho um erro. Tá? Um erro medido aqui. Né? E esse erro medido é jogado para um controller. Tá? Então é como se eu falasse para o controller, olha, o meu sistema ele deu uma saída, mas tem esse erro aqui, né? Tem essa diferença. Ele não está conseguindo, por exemplo, atingir, né, esse nível de qualidade de serviço que eu estou almejando. Okay? Então, a partir do momento que eu tenho, né, esse delta de diferença entre a saída e a referência, né, esse controller é responsável pelo quê? Por analisar isso, por fazer algum ajuste na entrada. Tá? Então esse é o ciclo conhecido como teoria de controle, né, ou feedback control loop, tá? Em que o controller ele analisa, né, a diferença da saída com a referência, ele faz algum ajuste na entrada, para que o sistema agora, a partir daquela entrada, ele vai averiguar se a saída agora está mais próxima ou não da referência. Se a saída continuar diferente, né, da diferença, novamente, né, o controller vai agir e novamente uma adaptação nessa entrada vai ser feita até que o sistema ele novamente tenha como saída, né, um output que seja igual àquele valor de referência, né, que é colocado aqui. Ok? Muito bem. Então essa figura representa bem, né, na teoria de controle, né, que vem lá de matemática, engenharia e tal, elementos muito importantes quando se fala em adaptação. Tá? Então quais são os elementos importantes que aparecem aqui? E observe que esses elementos importantes são as abstrações que nós possivelmente devemos levar para o design do meu sistema, do meu software. Ok? Muito bem, então aparece aqui, né, a palavra controller, aparece a palavra sensor, aparece aqui saída, né, entrada, aparece referência, né, aparece esse erro que é a diferença, né, entre a saída e a referência. Ok? Muito bem. Continuando aqui, o que é então o meu feedback loop genérico? Tá? O meu feedback loop genérico é um ciclo, tá, conceitual que sistemas que são adaptativos, inerentemente eles possuem. Tá? Então, para que um sistema ele realmente, né, seja adaptativo e ele entregue, né, essa característica, esse requisito não funcional de adaptabilidade, ele tem naturalmente um ciclo como esse, e esse ciclo nós temos que levar em consideração quando a gente pensa na arquitetura de sistemas desse tipo. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nesse ciclo. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, um elemento, né, uma etapa chamada coletar. O que ele tem que coletar? Então ele pode coletar contexto do usuário, ele pode coletar instrumentação de código-fonte, né? Você pode instrumentar o código-fonte para começar a pegar, por exemplo, tempo de execução ali dos métodos, parâmetros, etc. Ele pode coletar sensores ambientais, tá? Ele pode coletar a temperatura do ambiente, ele pode coletar sensores, inclusive de robô, de luz, sensores ultrassônicos, né? Requisitos da aplicação também podem ser coletados. Tá? Então, assim, o ponto dependendo, né, depende muito de como é o seu sistema adaptativo e de que tipo de adaptabilidade ela vai ser necessária. Tá? Mas o ponto existe uma etapa, tá? Existe um processo que tem que ser implementado em que sensores são colocados para coletar esses dados que são de interesse dali do ambiente ou do contexto operacional ali do sistema. Muito bem, depois que eu tenho esse processo de coleta,
qual é a próxima etapa então? A partir do momento que existe então um elemento, né, responsável, né, por ficar observando o ambiente, contexto do usuário e tal, eu preciso passar esses elementos, né, que foram coletados para um analyzer, né, para um elemento, para um componente que é responsável por analisar aqueles dados e averiguar se, com base naqueles dados, vai ser necessário uma adaptação ou não. Tá? Então, para fazer o analyzer, né, geralmente é um cara que ele usa, geralmente ele é complexo, né, ele usa uma série de modelos, né, para fazer esse tipo de análise, mas pode ser, por exemplo, algo muito simples também. Então depende novamente, né, das características do sistema e da complexidade dele. Tá? Então o analyzer pode usar teoria de games, posso usar regras, políticas, regulação, posso usar caracterizar sintomas de banco de dados, posso usar regras de inferência, modelos econômicos. Tudo isso pode ser usado, entendeu, do analyzer, para que ele, né, a partir dos dados que ele pegou, ele faça uma análise em cima disso. Depois que ele faz uma análise em cima disso, utilizando esses modelos, né, tem que ter um processo ali de decisão. Né? O processo de decisão é um processo em que ele vai decidir se ele vai realmente fazer uma adaptação ou não. Tá? Então, nesse momento aqui, pode ter a geração de hipóteses, pode ter uma análise de risco, pode ter um planejamento. Geralmente esse cara é chamado inclusive de planner, né? Que é um cara que ele planeja, né, como que deve ser a adaptação. Então é ele que vai justamente muitas vezes mudar, né, decidir mudar a entrada do sistema para ver se o sistema vai então atingir a referência desejada. Depois que tem essa decisão, né, de adaptação pelo caminho de adaptação ou não, então nós temos também um cara aqui que ele vai agir, né, geralmente é chamado aqui de executor, onde ele realmente age no sistema, tá, fazendo com que a adaptação seja realmente implementada naquele momento. Então tudo isso em tempo de execução. Então perceba que quando você pensa em um sistema que ele não tem adaptações, não precisa, na verdade, de tudo isso. Tá? Só que a partir do momento que você quer um sistema adaptável, né, um sistema que reage e que ele continua oferecendo uma qualidade de serviço adequada diante de modificações de contexto, você tem que realmente pensar, bom, quem é o componente que pega os dados, né, do ambiente? Quais são os dados do ambiente ou do contexto operacional que eu preciso? Depois que eu peguei os dados, para quem que eu dou esses dados? Então eu dou para um cara chamado ali analyzer, né, que ele vai fazer análise com base, né, em modelos, né, dos mais variados tipos. Depois eu tenho que ter um processo ali de decisão, né, para decidir se precisa de uma adaptação ou não, e depois um cara que realmente faz e aplica essa adaptação. Ok? Muito bem, eu tenho um exemplo aqui, tá, de um robozinho móvel, tá? É um robô. A ideia aqui é a seguinte, né? Nós temos um robô, tá? Um robozinho, tá? Que o objetivo dele é ele caminhar mantendo uma distância de 20 centímetros da parede, tá? Então imagine esse retângulo aqui, tá, como sendo o meu robô. Tá? E aí o objetivo, né, o alvo, né, desse robô, tá, que no caso é o meu sistema, tá, é ele se movimentar em linha reta, tá, mantendo 20 centímetros, exatamente 20 centímetros da parede. Perceba que a hora que que eu coloco esse objetivo, né, andar mantendo 20 centímetros ali da parede, tá, significa que eu quero a melhor performance possível, né, do meu robô. Porque se o meu robô ele começar a fazer zigue-zague, né, ele vai demorar mais tempo, né, para ele percorrer a mesma distância. Né? Então, a melhor coisa é ele, né, quanto mais reto ele andar, melhor é a performance dele, né, nesse contexto aqui. Tá? Muito bem, então o objetivo é que ele faça isso, certo? Ele permaneça, né, ele saia, né, de um determinado ponto e ele seja capaz, né, de se movimentar, né, seguindo, né, a parede ali, mantendo 20 centímetros. Okay? Muito bem. Mas o que geralmente acontece é o seguinte, é isso aqui. Ó. Geralmente o robô, né,
por imperfeições de várias coisas, né? Por imperfeições da rodinha, por imperfeições do solo, né, do ambiente, né? Muitas vezes ele não vai, né, seguir a linha reta do jeito, né, da maneira com que eu realmente com que é o objetivo ali do sistema, tá? Então o que acaba acontecendo é esse zigue-zague, né? E quando eu tenho esse zigue-zague, o que acontece? Muitas vezes, né, o robô ele foi ali para 24 centímetros, né, de distância da parede, aí ele tentou voltar, foi para 18, vai de novo 23, tenta voltar, cai para 18,5, aí ele se afasta novamente e aí ele vai, né? Então essas imperfeições no ambiente, ou nas rodinhas do robô, ou no alinhamento do robô, tá? Isso tudo são elementos externos, né? São elementos ali, nesse caso, do ambiente externo, ou até, né, quando eu falo das rodinhas, né, do próprio sistema, né, um elemento ali do sistema, que é do robô, que trazem para o sistema interferências. Trazem essas interferências e fazem com que o meu objetivo principal, que é manter os 20 centímetros, não seja alcançado da melhor forma possível. Tá? Então, nesse caso aqui é um exemplo claro em que eu poderia implementar uma adaptação, né, para que o robô se adaptasse em tempo de execução e ele fosse, por exemplo, se ajustando à medida com que ele vai caminhando ali, né, pela parede. Okay? Então sabemos que não dá para a gente prever todas as imperfeições possíveis, né, do solo, não dá para prever todas. Então aí que está, né, são justamente elementos que aparecem e são imprevisíveis. Então lidar com essa imprevisibilidade, né, é um ponto muito importante em sistemas que são adaptativos, né? Porque o meu solo pode ser pouco imperfeito ou extremamente imperfeito, tá? Então o quanto o meu robô vai conseguir lidar com isso, né, é o que realmente faz do meu robô um sistema bem adaptativo ou não, tá? Muito bem, então nesse caso, tá, o que acontece, como eu já disse, né, eu gostaria, né, que o robô andasse reto, mas eu tenho então variações, né? No percurso que o robô vai andando, eu tenho variações. Então, geralmente só voltando um pouco aqui, geralmente a forma de implementar isso, né, a forma mais clássica, é colocarmos um sensor apontado aqui para a parede, né, um sensor ultrassônico, e aí à medida com que, né, o robô ele vai caminhando, né, o sensor vai lendo a distância do robô com a parede, né, e quando a distância, né, se torna maior do que 20, por exemplo, ele faz algum ajuste na rodinha, né, esterçando o robô em direção à parede, aí o robô começa a ir em direção à parede, o sensor continua agindo naquele momento, quando o sensor percebe que, né, está menor do que 20, né, novamente esterça novamente o robô, né, ao contrário agora da parede, né, e aí ele começa a se desviar da parede e os dados continuam sendo coletados, né, pelo sensor. Quando o robô passa dos 20 novamente, ele aplica novamente, né, para esterçar para a parede, então ele fica fazendo esse processo. Esterça em direção à parede, esterça, né, não em direção à parede. Esterça em direção à parede ou ao contrário dela. Tá? Muito bem, e por que ele não fica, né, no 20? Ele não fica no 20 porque o robô também está em uma certa velocidade. A velocidade que o robô está também influencia no tempo de ajuste, né? Então, se o robô está muito rápido, qualquer pequeno, né, esterçamento da roda faz com que o robô rapidamente, por exemplo, vá muito perto da parede ou muito longe. Tá? Então, a velocidade que o robô está também influencia aqui. Então, perceba quantos elementos, né, devem ser levados em consideração, né, em um exemplo simples como esse. Muito bem. Então aqui só está mostrando o seguinte, né, que muitas vezes eu posso, né, isso aqui realmente foi implementado, tá? Então muitas vezes o robô ele vai lá para 24, por quê? Porque justamente a hora que ele está desviando da parede, o sensor até percebeu que passou dos 20, né? Só que até ele se ajustar chegou no 24.
né? Então tem também esse tempo de ajuste, né? Até ele se ajustar, o robô já desviou bastante ali da parede, né? Aí a hora que ele ajusta e volta, também o ideal seria chegar no 20 e já parar. Mas a hora que ele começa, quer dizer, o sensor também percebeu, só ele já estava 16, né? Quando o sensor percebeu, ele começou realmente a agir, né, para inverter a rota aqui do robô, tá? Então tem uma variação grande. Bom, então o que eu quero fazer? Meu objetivo é, primeiro, se eu conseguir, né, pelo menos diminuir essa variação, já é algum ganho que eu tenho, tá? Então se o robô ele conseguir perceber isso, tá? E conforme ele for andando, ele mesmo for diminuindo essa variação, tá? Isso já é algo muito positivo, né, que eu consigo aqui para o meu sistema, tá? Então vamos supor aqui, tá, que o ideal, né, depois que o robô andou, né, durante algum tempo, fazendo 24, 16, 24, 16, 24, 16, certo? O robô percebe e ele consegue, por exemplo, a partir de um determinado momento, manter, ó, 22, 16,5, 22, 16,5. Então ele está melhor, né, porque ele está mais próximo, né, da parede, certo? Tanto aqui quanto, né, 16,5. Ele não está chegando muito perto nem muito longe, né? Ele está se distanciando menos, né? Antes ele estava se distanciando 24, agora ele se distancia 22. Antes ele estava chegando perto, né, 16, estava muito perto, agora ele está não chegando tão perto, ele conseguiu aumentar um pouquinho 16,5. Então a variação, né, está um pouco melhor. E vamos supor que depois de um tempinho também, mesmo assim ele percebe que ainda está errado, e aí ele ainda consegue fazer um ajuste melhor, caindo, por exemplo, ali para mantendo, né, 21 no máximo, né, de distância da parede, né, e 17 também, né, 21, quer dizer, o máximo que ele queria, um acima, né, e 17 centímetros, por exemplo, também não chegando, né, tão perto como ele estava chegando a 16 centímetros da parede. Então sempre tentando, né, diminuir essa variação. Então o ponto legal, né, desse sistema adaptativo interessante é ele conseguir fazer esses ajustes, né, em tempo de execução. A forma mais tradicional de implementar, né, e que provavelmente ele manteria esse comportamento aqui, ó, de 24, 16, 24, 16, seria com if. Tá? Então, quer dizer, ó, quando passou dos 20, né, simplesmente esterça a rodinha, né, e quando também baixou dos 20, também esterça a rodinha fazendo o ajuste. Só que desse jeito a gente nunca tem controle e o robô sempre vai, na verdade, agir basicamente ali da mesma forma, isso se as imperfeições do solo continuarem iguais, se a velocidade do robô continuar igual, se não tiver obstáculo no meio do caminho, etc. Okay? Muito bem. Então, assim, aqui apenas mostrando alguns dados, né, que foram sendo capturados, né, do ambiente. Tá? Então, perceba que o robô, na verdade, o que acontece? Ó, numa primeira tentativa, né, ele começou assim, isso aqui são os dados coletados do sensor. Tá? Então, primeiro pegou lá, estava 20, aí 21, 22, 23. Então perceba que ele está, né, se distanciando, né, da parede mais do que deveria. Né? Chegou a 24. Tá? Então só depois que chegou no 24 é que ele conseguiu, né, que ele começou a voltar. Veja, 23, 22, 21, 20, bateu nos 20, deveria ficar aqui, mas aí talvez pela velocidade do robô, né, ele foi para 19, 18, 17. Né? E aí no 17 que ele conseguiu novamente, né, inverter, né, a rota, né, e voltar, né, a se distanciar da parede. Né? 20, 21, 22, 23. Numa segunda tentativa, né, veja, 20, 21, 22, 23. No 23 ele já conseguiu, né, inverter, né, a rota, né, voltando aqui para 22, 21, 20, né, 19, 18. No 18, perceba que no 18 também ele conseguiu inverter novamente. Né? 18, aí ele voltou a aumentar a distância para não chegar muito perto da parede, e assim por diante. Tá? E aí numa terceira tentativa,
né, ele foi melhor ainda, né, que ele manteve 20, 21, 22, né, aí ele voltou para 21, 20, 19, né, voltou para 20. Perceba que aqui a variação já está, né, bem melhor. Ainda, obviamente, não está andando totalmente reto, tá? O ideal seria que ele andasse totalmente reto. Muito bem, falando um pouco mais de detalhes, né, do robô, tá? O que acontece é assim, né? O robô ele tem duas rodinhas, né? Então ele tem uma rodinha boba atrás que não, tá? Serve apenas para direcionar. E ele tem uma rodinha A, uma rodinha B, né? E aí esse robô foi implementado com um robozinho da Lego, né? E aí, como eu já dei até exemplos em aulas anteriores, né? Tem uma plataforma chamada Legos, em que você consegue fazer essas implementações, é uma extensão da linguagem Java. Tá? Bom, nesse caso aqui, né, o que acontece? Lá no código-fonte, cada motorzinho desse você tem, né, cada rodinha dessa fica, né, atribuída a um determinado motor, né, motor A e B, e aí você pode aumentar ou diminuir a potência, né, do motor, né, fazendo com que aumente ou diminua a velocidade, né, de rodinhas separadas, inclusive. Tá? Então, como que deve ser a atuação? Né? Como é que deve ser a atuação? Percebe que aqui eu estou falando desse act já. Tá? É mais ou menos aqui, ó, entre o decidir e agir. Tá? Decidir e agir. Então aqui, entre o decidir e agir, o que acontece? Quando o robô estava aqui né, no percurso onde ele estava, onde a performance dele era pior, veja, nesse caso aqui, né, para fazer o ajuste, né, quando ele estava no pico máximo aqui, né, de variação, eu tenho que eu aumentava na verdade em 30%, né, a potência do motor B, tá, e diminuía em 10% o A. Tá? Então isso fazia o seguinte, fazer com que uma rodinha girasse mais rápida do que a outra. Tá? Fazendo com que uma rodinha gire mais rápida do que a outra, eu consigo fazer com que o robô esterce. Tá? Perceba que esse robô ele não tem direcionamento de eixos, assim. Então a única forma de fazer realmente ele girar é aumentando, né, a velocidade, né, de uma rodinha ou da outra. Então perceba que esses parâmetros aqui é que são importantes. Tá? Esse é o ponto, né, importante aqui da gente ver em que ponto que seria, né, as adaptações e as atuações do sistema adaptativo. Tá? Então nesse caso aqui, eu aumento a potência do motor B em 30%, né, e diminuo em 10%. E aí ele começa realmente a descer. Então perceba, se eu mantiver isso, né, significa que, tá, provavelmente ele vai manter esse comportamento aqui ao longo de todo o tempo. Tá? Mas depois de um determinado tempo, né, o legal é que em tempo de execução ele perceba, né, se esses parâmetros aqui de 30 e 10 estão sendo efetivos ou não. Se esses parâmetros aqui 30 e 10 não estão sendo efetivos, ele tem que mexer nesses parâmetros. Né? Então aí foi mudado aqui para 25, né, 20% e 5%. Então aí eu aplicava 20% aqui no motor B e 5% no A. E depois de um tempo ainda, né, 10 e 2.5. Tá? Então, perceba que você precisa localizar no sistema adaptativo, né, quais são os parâmetros importantes para a adaptação. Tá? E aí ele tem que brincar com isso em tempo de execução. Então tem hora que ele tem que realmente aumentar essa porcentagem, hora diminuir essa porcentagem, né? E sempre levando em consideração que o objetivo é diminuir ao máximo essa variação, né, esse zigue-zague, né, que ele vai fazendo ali. Muito bem, pontos importantes até esse momento. Então vocês viram que sistemas adaptativos têm características bem particulares. Tá? É como se a gente pensasse em dois sistemas. Né? Uma coisa é o sistema em si, e a outra coisa é um outro subsistema, tá? Um grande componente em cima dele, que fica observando o ambiente, que fica coletando dados, que fica pensando, né? Que fica
sabendo qual é o estado atual do sistema para agir, para atuar em cima do sistema realmente. Tá? E aí a pergunta é, qual seria a melhor forma de organizá-los internamente? Será que faz diferença, né, se eu implementar ele de qualquer jeito, ou essas características dele realmente me levam, né, a ter que pensar em uma arquitetura diferenciada para ele? Né? Então, qual seria a melhor arquitetura para eles? Muito bem, pensando nisso, tá? Você já imaginou a resposta, né? A resposta é assim: como esse sistema ele tem essas características, né, distintas, né, e mais diferentes, essas características e essas abstrações que a gente vem falando, elas precisam ficar evidentes na arquitetura do sistema. Por quê? Porque os sistemas adaptativos eles vão começar a evoluir, né, justamente nessa linha. Algumas manutenções que vão ser feitas em sistemas adaptativos vão acabar mexendo aonde? Vão acabar mexendo nos dados que são coletados do ambiente, né? No algoritmo que faz ali a análise, né, dos dados coletados do ambiente. Então, se essas coisas não estiverem bem modularizadas e bem claras, né, vai ser bastante complicado de fazer manutenção, e esses sistemas também vão ser muito difíceis de evoluir, né, no sentido de você acrescentar novas funcionalidades nele, ou acrescentar novas adaptações, ou modificar adaptações que já existem. Tá? Então, nesse contexto, é por isso que a arquitetura de um sistema, tá, é tão importante. Tá? Porque se ele realmente começar a crescer de forma descontrolada e essas abstrações importantes se perderem, né, no código-fonte, acaba ficando muito complicado, muito pouco produtivo, né, de você dar manutenção e fazer evoluções ou modificações perfectivas, né, nesses sistemas. Bom, pensando nisso, a IBM propôs uma arquitetura para sistema adaptativo. Tá? Essa arquitetura é chamada de MAPE-K. Tá? Então, ela é representada por essa figura aqui. Tá? A sigla MAPE vem justamente de M de Monitor, A de Analyzer, P de Planner, E de Execute. Tá? E o K vem desse Knowledge Base. Tá? Uma coisa interessante da arquitetura proposta aqui pela IBM, né, para sistema adaptativo, tá, é que a ideia é você ver o sistema adaptativo, né, como dois caras, né, dois grandes componentes. Um componente é o Managed Element e o outro componente é o Autonomic Manager. Então nós temos o Manager e o Managed. Ok? O Managed é o sistema em si. É aquele cara que ele existiria, que tem as funcionalidades básicas, que tem as regras de negócio, etc. Tá? Então é o sistema básico, é o Managed, que é o sistema controlado. Tá? E o Manager é o sistema controlador. É no Manager que tem todos os elementos e as abstrações importantes e que elas fazem o monitoramento e as adaptações do sistema controlado, que é o Managed. Ok? Então perceba que toda essa parte de cima aqui, ó, ela age aqui nos effectors, né? E aí tem os sensores aqui que são monitorados. Ó. Então essa parte aqui de baixo é que é o sistema em si. E toda essa parte daqui de cima são as abstrações e componentes relativas com o sistema adaptativo. Então perceba que isso já é uma grande diferença. Tá? Uma grande diferença com qualquer tipo de sistema, né, que a gente vê por aí. Tá? Então é você realmente visualizar o sistema, duas partes separadas ali, e ter muita consciência de que alguns elementos são exclusivamente projetados e implementados, entendeu? Para fazer adaptações. Ok? Muito bem. Bom, vamos analisar então com um pouco mais de detalhe essa figura aqui. Tá? Então veja, nessa figura, essa figura traz alguns elementos e algumas abstrações novas, né, propostas pela IBM. Tá? Então, por exemplo, aqui no meu sistema gerenciado, que é o sistema normal que eu tenho, segundo a IBM, nós temos que ter aqui, ó, uns elementos chamados effectors, tá? E também sensors. Tá?
O que a IBM quer dizer com isso é o seguinte: você tem que ter um componente ou elementos aqui aonde vai sofrer as adaptações. Tá? Então você tem que saber do seu sistema gerenciado aonde é que as adaptações podem ser feitas, porque o sistema gerenciador vai fazer. Então é como se fosse uma porta de entrada. Né? Quais são, né, as partes aqui do sistema que as adaptações vão ser feitas. Tá? Então a ideia desses effectors é justamente isso, você pensar nisso aí. Sensores no meu sistema gerenciado, o que são? Né, não são sensores também no sentido clássico de sensor hardware. Né? Isso aqui na verdade é apenas o seguinte, são elementos também no seu sistema gerenciado em que eles produzem alguns dados importantes de serem observados pelo sistema gerenciador. Tá? Então, quais são os dados importantes ali do seu sistema, né, que precisam ser pegos, que precisam ser analisados, né, pelo sistema gerenciador para saber se ele precisa ser adaptado ou não. Tá? Então, geralmente são as saídas, né, do sistema. Tá? No caso do robô, por exemplo, né, são as distâncias, né, que o robô está tendo ali da parede. Esse é o dado principal que tem que ser coletado. Né, isso vai ser passado para um analyzer, que vai pensar se aqueles valores estão ok ou não, e aí vai ser feito um plano de adaptação que vai executar. Então perceba, dá para a gente mapear aquele exemplo do robô aqui de forma bastante clara. Né? O sistema em si, pensando ali no robô, é o sistema gerenciado. O robô é o sistema gerenciado. Tá? E aí, o software que eu estou colocando dentro do robô é o meu sistema gerenciador. Tá? Então, assim, o que são os sensores? No caso do robô, os sensores ali realmente são sensores de hardware. Né? Então, são os sensores ultrassônicos que ele está pegando. Mas esse carinha aqui, ó, esse monitor, esse componente monitor, o que ele está monitorando, né, e os dados que ele tem interesse de pegar são os dados justamente, né, da distância com a parede. Então ele monitora isso. E ele passa esses dados para um analyzer. Tá? Esse analyzer vai fazer o quê? O analyzer ele vai pegar os dados, né, passados pelo monitor, né, que ali são aqueles centímetros, né, 24, 23, né, 18, 19, e o analyzer vai comparar com a referência. Né? Lembra que eu comentei lá naquela figura do control loop, tá? Que tem uma referência. A referência minha é 20, né? Pensando ali no robô. Né? Então eu tenho 20 centímetros, essa é a minha referência, é isso que eu quero manter. Quando o analyzer compara a saída com essa referência, o analyzer vai ver que tem ali um erro, né? Que tem uma taxa de erro, tem um delta, tem uma diferença ali. Tá? E aí ele vai passar para um cara chamado planner, né, que esse planner vai raciocinar e vai ver o seguinte: bom, se a diferença é 3 centímetros, né, quantos por cento que eu tenho que aplicar na rodinha A, quantos por cento de power, né, que eu tenho que aplicar na rodinha B. Tá? Então ele vai planejar isso e aí vai passar para o executor que vai aplicar, né, que vai realmente fazer ali nos effectors, vai aplicar nas rodinhas do robô. Aplicando nas rodinhas do robô, ele vai novamente medir, vai novamente analisar, vai analisar e comparar de novo com a referência, tá? Vai planejar novamente, executar de novo. Então isso é um ciclo, né, de repetição, né, que ele, né, é uma forma de você implementar esse reasoner, também conhecido, tá, muitas vezes como reasoner. Né? É um elemento que ele é implementado e que ele fica pensando e refletindo, né, sempre pegando a saída do sistema, compara com a saída esperada, né, e ele faz essas adaptações. Ok? Muito bem, essa base de conhecimento, tá, também é um elemento importante aqui. Tá, em alguns sistemas adaptativos, a base de conhecimento armazena histórico, né, passado, e muitas vezes o planner tal, pode consultar essa base de conhecimento para justamente não ter que criar novamente novos planos, né? E ele pode pegar essa base então e utilizar coisas que já foram analisadas no passado, que isso pode ser mais rápido. Okay? Perceba que outra coisa importante também, a complexidade disso, tá, depende muito do tamanho e da complexidade do sistema. Em sistemas pequenos,
muitas vezes isso aqui não passa, na verdade, de 1 ou 2 métodos, 3 métodos, né? O monitor é um método que pega os dados, o analyzer vai ser um if, né? O planner às vezes nem tem, e o executor também é apenas um método. Tá? Em sistemas mais complexos e maiores, né? O processo de monitoramento pode ser muito complexo, pode ter uma classe inteira apenas para monitoramento, né? Ou mais de uma, porque o número de dados coletados pode ser muito grande. O analyzer pode também ser um componente específico, entendeu? Só de análise, né? Dependendo do contexto, né, e o domínio do sistema, o processo de análise pode ser muito complexo, tá? Pode ser algoritmos bastante que se utilizam, né, tecnologias recentes, né, utilizando machine learning, etc. Tá? O planner também, a criação de planos, né, de geração de alternativas, ele pode gerar 3, 4, 5 planos, né, e aí ele tem que escolher um dos planos ali de adaptação. Tá? Então, assim, dependendo, obviamente, a complexidade do sistema é que também acaba refletindo na complexidade, né, desses elementos aqui. Muito bem. E agora, só falando um pouco especificamente aqui de cada um, tá? O que o monitor faz, então? Ele coleta dados, né, do sistema controlado, tá? Observe que lá eu utilizei o termo managed, tá? Mas quando eu falar aqui controlled system, tá? É a mesma coisa que o sistema controlado, o sistema gerenciado, que é o managed, tá? Então ele coleta dados, né, do sistema controlado, dados de métricas, por exemplo, ele pode pegar métricas em tempo de execução, tá? Métricas, quaisquer tipo de métricas, inclusive as métricas que a gente conhece do Sonar Graph, por exemplo, métricas de complexidade, métricas de coesão, métricas de acoplamento, tá? Métricas de tempo de execução, tá? Dados de sensores, performance. O monitor que ele faz, então, ele filtra esses dados até que ele determina um sintoma que necessita ser analisado. Tá? Então é isso que o monitor faz. O que o analyzer faz? Ele realiza análise de dados complexas e ele pensa nos sintomas fornecidos pelo monitor. Tá? Então o analyzer pega os sintomas, né? Sintoma, o que é sintoma? Né? Quando a gente está doente, então uma tosse, né, é um sintoma. Né? Então é a saída. Né? Então se eu tenho aquela saída, quer dizer, eu tenho tosse. O ideal é não ter tosse. Tá? Então essa é a minha referência. Tá? Então o analyzer ele faz essa comparação, né, do sintoma, né, que veio lá do monitor, né, com a referência, e aí ele faz uma análise em cima disso. O analyzer também, ó, é influenciado pelos dados lá do knowledge. Tá? E aí se modificações são necessárias, uma requisição de modificação é logicamente passada para o planner. Tá? Então se o analyzer percebe que tem alguma coisa errada, né, que difere da referência, ele solicita ao planner que um plano, né, seja elaborado. O planner faz o quê? Ele estrutura as ações necessárias para alcançar os objetivos, né, e os goals e objetivos aqui. Tá? Então nada mais é do que o seguinte, o planner ele traça as estratégias. Então o planner tem que pensar no seguinte, bom, se a diferença é 4 centímetros e o alvo é 20 centímetros, né, o que eu tenho que fazer, né, qual é o power que eu tenho que aplicar aqui nas rodinhas, né, para eu fazer com que, né, a saída se aproxime mais da referência. Então o planner cria um procedimento para chegar, né, numa alteração desejada, né, no managed. Tá? O planner também pode ter várias formas, né, variando de um simples comando a um workflow, né, extremamente complexo. O execute talvez seja um dos casos mais simples. Né? Ele modifica, depois que o planner já pensou tudo e passou para ele, né, qual é o plano de adaptação, ele simplesmente aplica a adaptação. O knowledge, ele contém dados históricos, né, ele compartilha dados históricos ali com todos os monitores, com o monitor, analisador, planner, executor. Tá? Ele inclui também logs, métricas, sintomas e políticas criadas pelo monitor. Ok? Muito bem. Então, esse é o final aqui da nossa aula. Tá? Então, só concluindo, eu apresentei para vocês, então,
né, o requisito não funcional de adaptabilidade, tá? Que é conhecido também como sistemas adaptativos. Mostrei para vocês que a IBM ela tem uma proposta de como estruturar sistemas adaptativos. Uma coisa importante aqui, antes de eu partir para o final, é que muitas vezes perceba que, embora as aulas, né, de arquitetura comentem sobre tipos de arquiteturas específicas ou padrões, etc., muitas vezes tudo está presente em um único sistema. Quando a gente pensa, por exemplo, em adaptações, se a gente pensar em um sistema, por exemplo, como o SIGA, né, o SIGA pode ter, por exemplo, uma pequena parte lá dentro que é uma parte adaptativa. Então, por isso que é até melhor pensar em adaptabilidade como sendo um requisito não funcional. Porque pode ter uma parte do sistema, entendeu, que se caracteriza, né, como, né, que tem características ali de adaptabilidade, enquanto outras partes não. Sistemas geralmente são muito grandes. Então, assim como os outros estilos arquiteturais também podem estar presentes todos juntos, isso também acontece com adaptabilidade. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, um sistema em 3 camadas, né? Então é um sistema em camadas. Em uma das camadas, por exemplo, pode ter lá pipes and filters, né? Quando você olha para as camadas, você pode, muitas vezes as camadas caracterizam lá um MVC, né? Model View Controller, né? Muitas vezes dentro da camada model, né? Você às vezes encontra ali, né? Características, né? De adaptabilidade, né? Então as coisas elas começam, né? A se fundir, né? A fazer um merge, né? Então quando fala tem um sistema adaptativo, muitas vezes não é, na verdade, o sistema inteiro que é adaptativo. Tá? No caso do robô, podemos dizer que sim, né? Porque se esse meu robô, na verdade, ele tem apenas esse objetivo, né? De seguir, né? Uma parede, né? Seguir, se movimentar, né? De forma a seguir, né? A parede, mantendo uma distância de 20 centímetros, se esse é o objetivo do robô, tá? Tudo bem, podemos dizer que esse sistema é um sistema adaptativo. Mas quando a gente parte para um sistema web, um sistema de informação, por exemplo, muitas vezes ele tem partes lá que são, né, partes que exibem, né, comportamentos ali adaptativos. Ok? Muito bem. Então, nós falamos aqui do requisito não funcional de adaptabilidade. Tá? Vimos o MAPE-K proposto pela IBM. Vimos que a IBM, né, não tem como dizer que não é uma grande organização e muito respeitada. Ela mesma se preocupa, né, com propostas, né, de arquiteturas específicas, né, dependendo ali do domínio ali dos sistemas, certo? Então perceba que, também que as abstrações importantes são trazidas para essa figura, né? Então Monitor, Analyzer, Planner, Executor, tá? Isso no fundo, o que significa? Significa que quando você abrir o código-fonte de um sistema adaptativo, tá? O ideal é que você encontre lá dentro esses elementos. Tá? O ideal é que você encontre lá um pacote chamado Monitor, um pacote chamado Analyzer, ou pelo menos uma classe chamada Monitor, uma classe chamada Planner, Executor, etc. Tá? Então esse é o ponto aqui. Além disso, outra coisa importante, né, quando uma arquitetura como essa é proposta, tá, é você averiguar como é a comunicação entre os elementos. Tá? Então perceba que o esperado é justamente isso. O monitor ele se comunica apenas com o analyzer se comunica apenas com o planner se comunica apenas com o executor, e o executor é que aplica as modificações aqui, as adaptações aqui no managed, né, que é o sistema controlado. Tá? Então perceba que quando uma proposta de arquitetura como essa é feita, isso é uma arquitetura planejada. Tá? É isso que se espera. Então, não se espera, por exemplo, que o monitor acesse o planner, que acesse também o executor também acesse o monitor, etc. Então, tem algumas regras de comunicação, né, implícitas, né, nessa proposta da IBM. Okay? Isso reforça também, né, quando eu comentei com vocês, né, sobre camadas ou sobre outros estilos arquiteturais, que existem aquelas regras de comunicação. Né? Então, nas camadas, por exemplo, não pode ter skip call.
tá? Senão começa a descaracterizar uma camada. Então, quer dizer, aí não é mais camada, você pode chamar, tem outro nome, pode até ser que seja intencional, mas não se caracterizaria mais como camada realmente, né? Então, aqui da mesma forma, existem essas regras de comunicação que regem, né, o funcionamento da arquitetura. Então, as características desse requisito, né, influenciam a forma como o código-fonte é estruturado. E aqui tem algumas referências interessantes, tá? Se vocês quiserem depois dar uma procurada na internet, tá? Eu deixo aqui como sugestão de leitura. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.